Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz. E que as luzes de Jesus iluminem as nossas almas. No nosso encontro de hoje, precisamos falar um pouquinho sobre mistificação e sobre contradição. Vamos começar pelas mistificações, tomando por base muitas falas de espíritos que são mal interpretadas e que são principalmente frutos da colaboração dos médiuns. Ou seja, os espíritos falam ou projetam no mental do médium aquilo que ele quer ouvir e não aquilo que ele precisa ouvir. Esses espíritos estão na escala da evolução tão atrasados quanto nós, precisando de se autoafirmarem. Porque ao falarem sobre determinado assunto, eles se colocam na condição de refletir, de terem que pensar naquilo que falam. Então, isso também serve para cada um como uma oportunidade de melhoria. Mas nós, como seres inteligentes, capazes de raciocinarmos, não podemos nos deixar levar pela aparência das coisas. Então vejam, numa sessão espírita, com base numa escola de médiuns bem estruturada, um espírito vem falar para dar um recado para determinada pessoa, muito cuidado. Não se deixem levar, não acreditem, porque são espíritos fanfarrões. Espírito sério não faz isso. O grave dessa situação é que esses espíritos se aproveitam da boa-fé do médium, que está acomodado naquela situação, que não quer refletir também, e eles se apresentam com o nome de espíritos elevados. Então vejam que é um perigo. Isto é um dos papéis que a escola de médiuns desempenha. Fazer com que sejamos capazes de raciocinar, de refletir, de não engolirmos absurdos como a história que eu vou contar para vocês agora. Essa história ocorreu no início dos anos 80, ou mais ou menos por aí, com o advento do HIV. Um irmão nosso nos procura e diz assim: olha, tal pessoa, uma pessoa do conhecimento dele, portadora do HIV, foi a um centro espírita onde faz cura. E os espíritos curaram a pessoa e disseram a ela que não se preocupasse, que a saúde seria restabelecida. A pessoa que veio nos contar veio entusiasmada, acreditando naquilo. E imediatamente dissemos: é mentira do espírito, fala para o teu amigo procurar tratamento, porque ele vai morrer de AIDS se ele não se tratar. E naquela época não existiam os medicamentos disponíveis, como hoje. Resumindo, esse irmão desencarnou.
por conta do HIV. Agora imaginem, meus irmãos, quantas pessoas ouviram essa história e quantas pessoas acreditaram de forma ingênua e muito desavisada. Portanto, sofreram decepção. E, claro, foram dizer, ou pensaram pelo menos, que o espírito falou uma mentira. Não, o espírito não falou uma mentira. Esse espírito fanfarrão falou aquilo que o doente queria ouvir. Falou aquilo que os que estavam presentes queriam ouvir para se engrandecerem. Então, não vamos pegar gato por lebre. São coisas completamente diferentes. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que nós mesmos interpretamos, falamos as coisas, grande parte das vezes, se não quase que na maioria absoluta, movidos pela emoção. Falamos e nos damos mal, porque não deixamos a lógica e também não queremos entender. Muitas vezes nos falam coisas que não são as que nós gostaríamos de ouvir e dizemos assim: a pessoa está perturbada, a pessoa não está bem, porque ela está falando aquilo que nós não queremos ouvir. Os espíritos são nada mais, nada menos que filhos de Deus desencarnados. Nós somos nada mais, nada menos que filhos de Deus encarnados. Então vejam que existe uma relação entre uma coisa e a outra coisa. Ou seja, entre uma coisa e a mesma coisa, porque somos todos espíritos. Bom, deixando essas leviandades de lado, vamos passar agora a falar um pouquinho sobre a outra parte, não é? Nós falamos agora sobre as mistificações, vamos falar um pouquinho sobre as contradições. Isso significa que iremos nos manter mais ou menos no mesmo caminho. Porque as contradições que encontramos nas explicações de espíritos são, na realidade, as nossas más interpretações. São as interpretações correspondentes ao grau de evolução de cada espírito. Então vamos imaginar assim. Um espírito quer explicar algo sobre o fluido universal. Antes de entrarmos nesse aspecto, vamos pensar o seguinte. Nós temos conhecimento do fluido universal? Sabemos como funciona, como é empregado, como ele é utilizado para manifestação? Bem, já encontramos aí um monte de dificuldades, não é mesmo? Os espíritos, a mesmíssima coisa. Então, espíritos bem intencionados, espíritos que se preocupam em transmitir boas coisas, mas que também estão presos ao seu grau de evolução. Então, um, outro e outro podem falar da mesma coisa com palavras diferentes, com focos diferentes. E nós achamos que um está contradizendo o que foi dito por outro. Não, meus irmãos. Tudo aquilo que os espíritos explicam deve, antes de qualquer coisa, passar pelo crivo do nosso raciocínio, da lógica
e não nos deixarmos levar pela formosura das palavras. Agora, um espírito elevado, ou um espírito não, muitos espíritos bastante elevados, vão falar sobre o mesmo assunto da mesma maneira. Não há contradição, porque eles estão acima do patamar de compreensão da humanidade de uma forma geral. Mas vejam, vamos levar em consideração que as informações, os esclarecimentos que os espíritos trazem, eles precisam vir em doses homeopáticas, pouco a pouco, para que lentamente formemos uma interpretação lógica. Então só tem um jeito de compreendermos: estudar, estudar, estudar. E sejamos francos, a maior parte dos médiuns, a maior parte dos espíritas não querem estudar. Não é verdade? Querem participar das sessões, dar passe, muitas vezes ouvir palestras, mas darem da sua própria postura espiritual, não. Isso fica para um outro momento. Isso não é colocado no dia a dia. Bem, meus irmãos, isso é o que tínhamos para hoje. Paz a todos. Até a próxima semana, viu? Sejam muito felizes.